Pregunto si consiguen ver aquí o Tinkercad. Todo el mundo consigue ver aquí. Voy a aumentar aquí a tela. ¿Está consiguiendo ver aí o Tinkercad? Todo mundo? Isso. Então, vou explicar rapidamente a função, que foi o tema da semana passada, que eu não estava gripado, gente. Fiquei gripado, não consegui fazer. Mas não tem problema, vou explicar e também vou explicar o exercício dessa semana, tá? Então, vamos lá. Função, vou abrir aqui. Função. Aí. Então, esse exercício estava no vídeo. No vídeo explicativo que eu coloquei, estava esse exercício. Vou abrir o código para explicar de que se trata. Eu acho que Pietro mandou, não sei se mais alguém mandou, acho que 3 ou 4 enviaram. Que entenderam qual era o exercício. Mas mesmo assim, eu vou explicar, ok? Vejam o seguinte. Esse exercício tem elementos novos. Eu queria explicar isso. Vejam que aqui aparece o define. Sim? Esse define é bem interessante, porque nesse caso a gente já define antecipadamente de que se trata na porta 2. Veja que está na porta 2, na porta 3, na porta 4. Eu já consigo definir antecipadamente que variável vai pertencer cada uma. Por exemplo, aqui no exercício, o cara criou uma LED vermelha. Essa é uma variável, tá? Em realidade, isso aqui não é uma variável, não, é uma constante. É algo que sempre vai ser igual. Então, deixem que vou me retractar novamente. Não se trata aqui de uma variável, se trata de uma constante. Por isso que utiliza define, porque ele sabe que sempre vai ser assim. Sempre na porta número 2, sim, vai estar algo que se chama LED vermelho. E se você percebem aqui na construção, vamos ver aqui, porta número 2, aqui, está a LED vermelho. Então, é uma forma de programar interessante quando vocês já sabem que vão utilizar isso de forma sempre igual, ou seja, que não vão modificar. Então, esse projeto, como já estava assim antecipadamente, ele já sabia como ia estar montado, é interessante colocar define. Porque tudo o que vocês já colocam aqui na porta número 2, o que vocês já querem colocar aí. Percebam que aqui na porta número 3 está definido a LED amarelo e depois na número 4 está a verde. Então, essa forma, esse comando define é interessante. É a única forma de fazer? Não, não é a única forma de fazer. É um comando bem interessante quando você já quer definir as coisas. Quando faz a construção do projeto e você já sabe que nessa porta vai ir um determinado dispositivo, como nesse caso o LED vermelho, e que não vai mudar. Sempre LED vermelho vai ser na porta número 2. Então é interessante. Em que ajuda isso na programação, definir? Você vai perceber que logo, quando ele cria agora sim o que a gente vai chamar de função, é muito mais fácil. Porque senão deveria estar escrevendo pino na porta 2, LED 1, enfim, tenho que estar colocando nome e porta. Quando, em realidade, se eu já tenho definido que vai ir, qual é a diferença? Ah, muito boa. A diferença principal é que quando eu estou definindo, quando eu coloco define, o que estou fazendo é definir porta. Eu não estou colocando que tipo de dado é. Entendeu? Então, o único que estou definindo é que existe uma constante, alguma coisa, que se chama LED VM, que colocou aí o programador. Poderia haver colocado qualquer nome, isso a gente sempre fala, qualquer nome. Para identificar, ele colocou que aí, nessa porta número 2, para a LED vermelha. Tá? Simplesmente, o que ele fez é definir uma porta e um nome. Nada mais que isso. Mas ele não colocou nem que é int, nem que é booleano, nem que é string. Ele não definiu que tipo de dado. Então, Pietro, para a tua resposta, são coisas diferentes. Tá? Quando eu coloco int, vol ou string, eu que estou definindo é um tipo de dado. Se vai ser letra, se vai ser número, se vai ser um número booleano, se vai ser um float, que é um número com vírgula, é outra coisa. Quando eu defino, quando faço define, o único que quero relacionar é a porta
com algum nome, sim, como nesse caso. Para que vai servir? Para que depois a programação seja um pouco mais fácil. Então, a diferença seria que é mais organizado quando eu coloco define. Só que a outra, int, eu estou indicando que tipo de dado vai ir nessa porta. São coisas diferentes, tá? Para esse exercício, faz muito sentido colocar define, porque não temos mais que LED. Vocês percebam, tenho LED e tenho porta. Não preciso mais que isso para fazer esse exercício. Por isso que ele coloca diretamente define, tá? Além do Pedro, todo mundo entendeu que são coisas diferentes? Sim? Repito, para define, o que eu faço é definir um nome relacionado com uma porta. Ou seja, aqui eu já sei que nessa porta vai ir esse nome, que nesse caso vai ser constante, sempre vai ser igual. Quando eu coloco int, string, float, o que estou definindo é que tipo de dado vai ir aí. Por exemplo, se eu quero um dado com vírgula, eu tenho que colocar que quero um dado tipo float. Se eu quero um dado inteiro, tenho que colocar que o dado seja tipo int. São coisas diferentes, tá bom? Henrique, Analise, entenderam qual é a diferença? Por isso que a programação é tão interessante, porque logo, se mistura tudo. Você pode utilizar, estão utilizando define, estão utilizando int, estão utilizando float, tudo misturado. Walter, entrou também o Paulo Almeida e o Daniel. Legal. Sejam bem-vindos. Então, muito bem. Então, na primeira parte dessa programação, ele define um nome vinculado com uma porta. E percebam uma coisa. Não tenho outra forma de... Vou falar mais lento, mas não posso controlar a internet. Aqui o áudio está saindo bom para mim. Pode ser a conexão dela também, né, Analise? Pode ser a sua, que aqui está fluindo normal. Tá. Percebam uma questão aqui em define, que é importante. Define não é um comando. Por isso que não se coloca ponto e vírgula. Boa tarde, Daniel. Entenderam? Quando eu coloco define, coloco tralha e coloco define, o que estou fazendo é vincular um nome com uma porta. Nesse caso, com a porta 2, 3 e 4. Mas percebam que não tem ponto e vírgula, porque não é um comando, tá? Isso vocês guardem na memória de vocês. Quando vou no voice setup, vejam que coloco pin mode, voice setup, lembro para todo mundo, é quando estou configurando as portas. Então, vejam como aqui o define já está sendo útil para mim. Antigamente, colocamos pin mode, colocamos o número da porta e indicávamos que era saída, lembram? Aqui colocávamos o número da porta. Bom, agora não preciso colocar o número da porta porque já foi definido aqui em cima. Está vendo como já está sendo útil essa definição? Já diretamente coloco um nome. Eu já sei que vai a LED vermelha e que é saída. Como o programa sabe em qual porta está? Está definido aqui em cima. Está vendo como agora é útil essa informação? Então, aqui em Voice Setup, eu já não preciso indicar para o programa em qual porta está o LED vermelho, porque já está definido no cabeçalho, tá? Então, novamente no Voice Setup, tá? Pinmoji LED vermelha, Pinmoji LED amarelo, Pinmoji LED verde. Como o programa sabe em qual porta está cada uma? Porque foi definido no escopo, tá? Então, aí encontramos a utilidade do define para o programador. Quando vou para o void looping, percebam que eu quero fazer aqui um pisca-pisca. Então, aqui vem o interessante da programação. Eu vou ter que apagar aqui para que vocês entendam o que o programador fez aqui. Vou tentar explicar, tá? Porque assim passo para o tema de hoje. O que é o que o programador fez aqui? Ele fez o seguinte. Eu vou ver se consigo apagar e ir ponto por ponto. Tá, vou apagar, vou tentar aqui apagar para que vocês entendam na prática o que fez. Mesmo assim, galera, tudo isso aqui está no vídeo, tá? Eu simplesmente estou replicando o vídeo que eu postei e você precisava reproduzir e praticar. Então, não é nada que não esteja no vídeo, nem também nos exemplos que eu coloquei. Tá tudo aí, tá bom? Mas mesmo assim, deixa eu aqui colocar para explicar o que ele fez. Então, primeiro eu vou simular para ver o que o programa faz. Quando eu coloco simular, não é nem mais nem menos que um pisca-pisca, tá? É isso, é um pisca-pisca. Simplesmente o que quero mostrar para vocês aqui agora é a função. Então, vamos lá, vou apagar aqui.
Vou parar aqui a simulação, vou fazer rapidamente, tá? A ideia é que você, novamente, veja no vídeo do cara, na semana passada, e reproduza no Tinkercad. A única forma que vocês têm de aprender é praticando. Então, o que vocês fazem aqui comigo, reproduza, continuem tentando. Então, veja bem. Eu vou explicar aqui uma coisa que é teórica, mas é importante que vocês saibam também. Vou acabar aqui. Sempre que o programa inicia no Arduino, você veja que tem aqui uma coisa que chama Void Setup e Void Looping. Essas duas coisas são funções. As duas coisas são funções. Qual é a diferença com uma outra função que a gente vai escrever agora? É que essa função não requer uma resposta. Por isso que quando você coloca no Void Setup a configuração das portas, ele não dá nenhuma resposta. A função não te dá um resultado, por exemplo. Não te devolve nada. Simplesmente essa palavra void, que a gente coloca nessa função de setup, está indicando que eu não preciso que o programa me devolva absolutamente nada, tá? E quando eu coloco setup, é porque é uma função de configuração. Novamente, no void looping, eu não preciso que ele me dê uma resposta da função que está aí dentro. O único que preciso é que ele repita essa função, tá? Então, vejam bem. Então, vocês já estão familiarizados com void setup e void looping. Então, no primeiro código, aqui, como estava falando para vocês, o programador o que faz é simplesmente configurar a porta para a LED vermelha. Eu preciso colocar aqui no setup a porta? Agora não, porque já foi definido aqui no cabeçalho. E aí encontramos a utilidade de define, de definir. Então, no void looping, que está aqui, vou apagar, eu preciso fazer uma ação, ok? Tenho 3 leis e eu preciso que ela, de alguma forma, tenha uma ação. Então, aqui está o conceito que eu queria que você aprendesse sobre função. Em vez de estar repetindo, como hacíamos no início, um pisca-pisca, colocar low, colocar high, colocar um delay, eu posso fazer isso e utilizar quando eu quiser. Então, eu vou criar um programa que a gente chama de rotina, para que eu não precise, toda vez que eu quero utilizar, não precise estar escrevendo todo o código. Eu vou escrever uma vez só esse código em uma função, e toda vez que eu preciso utilizar, eu vou chamar a função. Não vou escrever tudo de novo. Então, vou mostrar isso de forma prática. Então, o que é o que faz o programador aqui? Então, antes de escrever o void loop, ele cria uma função. E nesse caso, essa função, a gente vai chamar de void pisca-pisca. Ctrl C, vou copiar aqui. Vou no final. Posso colocar também na frente. Eu sempre coloco no final. Mas você poderia escrever isso na frente, não tem problema, tá? Então, eu inventei aqui uma função. Lembre que o nome eu que invento. Eu coloquei pisca-LED. Por quê? Porque o exemplo do vídeo estava assim. Mas você pode colocar qualquer coisa. E aqui, Pietro, que você perguntou, dentro do parênteses, eu estou indicando que eu preciso que o parâmetro seja um número inteiro, sim? Que chamei e coloquei aqui uma variável que chama pino. Pino, a gente chama geralmente pino a los buraquinhos que a gente tem nas portas. Isso também se chama pin. Pino ou pin. Veja como aqui que está pinmoji. Tá? Em inglês é pin e em português a gente chama de pino. Então, é um nome qualquer. Não tem problema. Somente que um dado inteiro, por isso que coloco in. E dentro da função, o único que faço é criar um pisca-pisca. Coloco aqui, digital write. O pino, que seria o parâmetro, um parâmetro de qualquer porta, que está ligado. E depois, coloco um delay, um tempo para que funcione, e depois coloco um apaga. Então, o único que foi criado aqui é o pisca-pisca, como a gente já fez vários durante o curso. Só que agora, esse pisca-pisca está dentro de uma função que se chama pisca-LED, que eu criei. Novamente, repito, por que eu criei? Porque eu não quero estar escrevendo toda hora a mesma coisa. Eu vou guardar essa função e vou chamar quando eu precise. Então, vejam bem. Agora, no void looping, isso aqui está guardado, tá? Essa função ficou guardada, se chama pisca-LED, tá? Então, agora, no void looping, eu vou chamar a função. Então, o que é o que eu faço? Vou chamar primeiro uma função com uma LED. Vou chamar a função que se chama pisca-LED. Aqui no void looping, que é onde que vai a ação.
vou chamar a função pisca-lege, que é essa função que eu criei já aqui, e ele precisava de um parâmetro, vejam bem. Qual é o parâmetro que precisava dentro do parênteses? Era um parâmetro pino, que tinha que ser um número inteiro. E aqui que entra a expertise da programação. Esse LED vermelho que foi definido não era o pino de uma porta, que era o número 2? Então, aqui é que está a expertise da programação. Eu não preciso escrever tudo isso, porque isso já foi definido anteriormente. Eu sei que esse LED vermelho pertence a um número inteiro, que é o número 2 da porta. E está coincidindo com um parâmetro que eu precisei, que eu coloquei. Eu preciso aqui dentro um parâmetro que seja o número inteiro. Então, eu chamo a função pisca-LED que eu criei e diretamente coloco o parâmetro. Meu parâmetro vai ser chama a essa constante que se chama LED vermelho. E que já foi escrito, já foi definido que vai estar na porta número 2. Então, vejam como é interessante. Eu não preciso escrever tudo de novo para que faça um pisca-pisca. Simplesmente chamo a função, coloco o parâmetro que eu quero, que nesse caso é LED vermelho, e vamos a simular. Quando eu simulo, veja que o único que está piscando é o vermelho. Por que o vermelho só pisca? Porque eu chamei o parâmetro LED vermelha. Assim de simples. Se eu chamo o parâmetro, vou mudar aqui, o parâmetro LED AM, que foi definido na porta número 3, vou clicar aqui e vou mudar. Agora vou chamar a função pisca-LED, só que quero que o parâmetro que funcione é LED AM. Vou simular, e agora quem deveria funcionar é o amarelo, tá vendo? Agora, para a simulação, vou chamar a função pisca-pisca novamente, que já tenho guardado aqui, só que agora o parâmetro que quero que funcione vai ser o LED verde, que já foi definido lá em cima, no escopo. Então, chamo e inicio a simulação. E agora é o verde que funciona. Tá vendo como é interessante a programação? Eu não preciso copiar tudo de novo. Eu já uso o código que já criou antecipadamente. Ah, quero chamar duas leges. Simplesmente copio e colo. Ctrl C, copio embaixo, vou chamar novamente a função. E agora quero que funcione a lege verde e amarela. Inicio a simulação. Agora são a lege verde e amarela que funciona. Ah, quero as três. Tá bom, chamo novamente a função. Vou copiar aqui. Ah, tenho que parar a simulação. Sempre esqueço de parar a simulação. Val, copio. A pergunta do Pietro? Eu não vi agora se você vejo. Respondeu. Tá. Agora vejo. Tá. E aqui, vou colocar... O que me está faltando aqui? Vermelho. Inicio a simulação e agora as três funcionam. Ok? A ver, vou ver aqui a pergunta. Então, se no caso, tem coisa que pode mudar. Por exemplo, uma coisa que não vai mudar, Pietro, aqui, quando eu defino, é a porta. Por isso que não é uma variável. El define não é uma variável. Justamente por isso, porque uma vez que eu defini que LED vermelho vai estar na porta 2, sempre vai ser assim. Toda vez que eu chame essa definição, por exemplo, LED BM, vai ser sempre na porta número 2. Então, isso vai ficar rígido. E o mesmo vai acontecer com a porta 3 e na porta 4. O que sim vai mudar, e vou mostrar para vocês, são, por exemplo, o delay. Lembram quando a gente criou uma variável para delay? Eu posso criar aqui uma variável para delay e posso, em vez de colocar delay, colocar essa variável. Isso sim vai mudar. Ah, caiu, tá. Ah, sim. Esse int, sim, aí está certo, Pietro, porque quando eu coloco int pino, que é um nome qualquer, dentro do parêntese, eu sempre vou chamar o parâmetro que eu quero. A única condição que eu estou colocando aí é que seja inteiro. Mas, certamente, graças a esse parâmetro que pode ser modificado,
eu posso chamar tanto a LED verde, quanto a LED amarelo, ou quanta outra LED que eu queira colocar, ou qualquer outro dispositivo que eu queira colocar, eu vou chamar a partir de que eu consigo mudar, colocar aí qualquer parâmetro. Tá certo? Aí sim, Pedro. Tá? Mas o define, quando eu defino a porta, isso já tem que ser assim, porque eu justamente vou utilizar essa definição para me ajudar na programação, ok? Porque eu já sei que isso vai estar aí de forma constante. Agora eu vou perguntar, todo mundo entendeu para que serve uma função? E nesse caso, gente, eu fiz uma função bem simples. Eu posso criar uma rotina gigante, se quiser, tá? Mas sempre tem que lembrar o seguinte, toda vez que você coloca isso como função, e vocês logo vão chamar a função, toda essa rotina vai acontecer, ok? Se tem 4 ou 20 linhas, tudo isso vai acontecer. E isso é o interessante, porque vocês podem ir guardando rotinas para os programas de vocês, em um bloco de nota, por exemplo. Eu criei uma rotina que eu vou utilizar em vários projetos. Cara, eu guardo em um bloco de nota e já sei que essa rotina eu posso pegar e colar quando eu quiser. Isso que é interessante. E é assim que trabalham os programadores. Os programadores não escrevem todo o código gigante, porque um erro que eles tenham vai modificar todo o programa. O mais certo é ir criando em blocos, em pequenas funções. E aí eu vou chamando a função quando eu preciso. E aí o erro diminui. Tá bom? Então, esse foi o tema da semana passada. Mais alguma dúvida com a função? É bastante simples o conceito. Eu quero que você entenda no conceito, tá? O conceito é esse. Dentro da função, eu vou criar uma rotina. Então, essa rotina, quando eu precise, vou chamar diretamente ao nome da função. Não preciso escrever todo o código novamente. Simplesmente chamo a função para que seja executada. Você tem que criar uma conta, Daniel. Vá na página Tinkercad, é gratuita. Cria uma conta, precisa um e-mail só. Ok. Tá bom, Daniel? É de graça, é uma plataforma livre. Ok, galera, muito bem. Então, esse foi um exemplo de uma função. O conceito é bastante simples, e isso é o que eu quero que vocês reproduzam. Vejam o vídeo novamente, o vídeo que eu coloquei semana passada, e tentem reproduzir. Agora, com essa informação, com a prática, vocês vão entender, e incluso podem inovar, podem ir modificando. Eu aqui coloquei um pisca-pisca com alguns valores, você pode colocar com outros. Podem reformar, podem fazer de novo, criar outra função. Não tem problema. Criem uma função com outro nome, se quiserem. Vão praticando, podem ir modificando. Muito bem. Então, agora, vou passar ao tema dessa semana, que é if e else. Deixem que eu vou sair daqui. Ok. Aí, Débora passou aí o link do Tinkercad. Só precisa de um e-mail e fazer um cadastro. Muito bem. O tema dessa semana, galera, e com isso depois vamos começar a criar projetos mais complexos, é um conceito que é bem simples também. O conceito é simples, agora utilizar requer de algumas regrinhas, tá? Deixem aqui que eu vou... Ok, vamos lá. Vou compartilhar com vocês minha tela. Eu sempre preciso, vou reforçar, que você veja no vídeo, porque essas aulas que eu preparo são a partir do vídeo que é colocado na plataforma. Eu não estou inventando nada. O que eu estou fazendo é reforçando o que o professor do vídeo está ensinando e tirando as dúvidas de vocês, ok? Mas você sempre precisa ver o vídeo para ter uma referência do que a gente está trabalhando. Muito bem. Está conseguindo ver aqui Está conseguindo ver minha tela do Tinkercad? Perfeito.
Eu estou conseguindo daqui. Aí, Débora, Isabela, Pietro. Débora falou que sim. Daniel, está conseguindo ver aí minha tela? Isso, muito bem. Análise, perfeito. Muito bem. O cara do vídeo aí fala uma coisa muito importante. Essa estrutura if e else são das mais utilizadas na programação, incluso na inteligência artificial. É a base de qualquer, lo que se chama estrutura condicional. Eu vou deixar para vocês em um português mais fácil. É uma escolha. Sim? É simplesmente uma escolha. Se A é verdadeiro, acontece uma coisa. Se A é falso, acontece outra. É assim de simples. E vou tentar explicar isso com esse exemplo daqui que o professor colocou no vídeo. Então, o professor no vídeo fez o seguinte. Vou apagar o programa e vou iniciar de zero, tá? Para explicar o que ele fez e entender essa estrutura condicional que a gente vai chamar agora de simplesmente uma escolha. Sim? If, a tradução de if é se. Se. E else é se não. Vou falar uma coisa que também o professor fala no vídeo. Diz assim, eu estou saindo da minha casa. Se o céu está preto, pronto a ter uma tormenta, pego o guarda-chuva. Essa seria a ação. Seria assim, se o céu está preto, a ação seria pego o guarda-chuva. Se não, ou seja, se o céu não está preto, não pego. É simplesmente uma escolha. Qual é a condição, qual é a condicionante da minha escolha? É se o céu está preto ou não. Essa é o parâmetro que define se eu pego ou não pego o guarda-chuva. Lembrem desse exemplo, porque eu vou repetir agora no exemplo na programação. O professor também fala desse exemplo aí no vídeo, eu acho que faz sentido para contextualizar. Então, vejam bem, vou apagar aqui todo o programa. Apago todo o programa para começar de zero. Sempre eu gosto de começar de zero para que todo mundo entenda. Então, iniciar a simulação. Aqui não vai acontecer nada porque não tem código. Vou fazer novamente isso aqui. Veja que é uma conexão simples aqui, mas essa conexão é simplesmente para fazer funcionar o programa. Não tem nada a ver com o que a gente vai aprender. Mas sempre é legal colocar para que todo o resto simule, né? Então, aqui o único que fez é um circuito para que ligue. É assim de simples. Vou mudar aqui, porque quero mostrar para vocês. Aí, está em bloco. Toda vez que eu coloco o dispositivo, o próprio programa cria um código. Veja bem, ele cria um código aqui. Sempre que vocês coloquem no circuito, ele sempre vai criar um código. E eu quero que percebam que sempre que cria o código, ele sempre coloca voice setup e void looping. Sim? Por default, significa que sempre ele vai criar um código. Sim? Independente do que você coloque, ele cria um código, tá? Mas esse código sempre vai ter o voice setup e o void looping. Ok? Porque é assim que funciona o Arduino, tá? Agora, vejam o que eu vou fazer. Para praticar, para que você tenha uma boa prática de programação, você tem que fazer o seguinte. Apaguem todo o código. Apaguem todo o código e vocês já sabem o que é obrigatório. Então, eu já sei que é obrigatório colocar e creo minha própria função. Escrevo void setup. Escrevo void setup, eu sei que o void setup, no caso seria void setup, sempre precisa de um parâmetro que está entre parênteses, que eu posso colocar ou não, nesse caso não coloco nada, e sempre abre uma chave e fecha uma chave. Esse parâmetro, essa forma de escrever função, sempre vai ser igual. Sim? Escrevo void setup, abre e fecha parênteses, abre e fecha chave. É sempre igual. E depois eu sei que é obrigatório que tenha uma função chamada void loop. Então, coloco void loop, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E reparem que essa é a estrutura que sempre o programa cria. Sempre vai criar esse void setup e void loop, tá? Muito bem, então eu estou como já sei como que o que precisa, estou iniciando tudo de zero. Então, criei o void setup, que é assim, e o void loop. Eu já sei que isso sempre vai precisar, então já criei. Aqui, eu vou inventar agora uma variável, que está também aí no vídeo,
ele inventa uma variável do tipo, agora sim, Pietro, vou colocar de que tipo quero a variável. De uma variável do tipo inteiro, que se chama, por acaso, W. Eu vou colocar outro nome, porque, para que faça mais sentido. Ele no vídeo coloca W. Eu vou colocar um inteiro que se chama pelota. Lembrando que a variável tem o nome que eu quiser. E essa variável vai receber um número, ou seja, um número inteiro, porque é um tipo inteiro que eu escolhi, número 2. Ponto e vírgula. Ok, criei uma variável. Para que criei? Agora que depois a gente vai ver para que criamos essa variável. Ok? Então, agora, para ver o que vai acontecer dentro do programa, dentro do Voice Setup, esqueçam a construção do LED. Isso simplesmente foi para que o programa funcione. Dentro do Voice Setup, eu vou colocar aqui o que eu preciso para esse programa de hoje. Eu preciso iniciar a porta serial. Tem que lembrar que a porta serial, deixa eu fecho aqui, o monitor serial está aqui embaixo, sim? Ele não vai funcionar, ou seja, não me vai entregar dados se eu não coloco o comando de iniciar a porta serial. Então, qual é o comando de início de porta serial? Serial.begin. Begin, em inglês, é início, ok? Eu sempre preciso um parâmetro, aqui, ponto e vírgula, porque é um comando. Esse parâmetro vai ter um número que vai ser 9.600. Esse 9.600 é uma velocidade. Sim? Você não precisa entrar em detalhe, mas eu estou falando para que você tenha mais referência. É a velocidade de transferência de dados, tá? Então, por padrão, geralmente se utiliza 9.600, tá? E aí já esse comando já inicia, aqui errei, serial begin 9600. E esse comando já inicia agora a porta serial. Ok? Muito bem. E agora, vou escrever a estrutura do if ou else. Sim? Então, vou separar aqui o while loop. Lembrem outra coisa, tá? Quando eu dou enter e separo, coloco espaço, isso não faz diferença no programa. Se você quer dar 10 espaço ou 1, é exatamente a mesma coisa, porque ele lê linha por linha, ele não se importa com os espaços. Então, sempre é bom ter um programa bem organizado, por isso que eu separo. Separei aqui o cabeçalho, separei do Voice Setup, e agora estou separando o While Loop, sim? Para ter espaço. Aqui dentro do While Loop, o primeiro que eu faço é criar minha estrutura. Então, a estrutura do se seria assim. Se, parâmetro, chave, abre, chave, fecha. Essa é a estrutura. Por padrão, o que os programadores fazem é dar um espaço na última chave. Dar um enter. E a estrutura fica assim. Se, abre e fecha parênteses, abre e fecha chave. Ok? E aí dentro desse se, eu vou colocar um comando. Agora tem que prestar atenção. Dentro do se, eu preciso fazer uma pergunta. No vídeo, o cara justamente faz essa analogia. Quando eu crio a estrutura de se, sim, eu preciso colocar alguma condição. E no caso, lembram quando falamos, que olhávamos para o céu, perguntávamos se o céu estava preto, se estava escuro? Então, essa é a pergunta que eu preciso fazer. O céu está preto? O que eu faço? Então, essa pergunta você pode traduzir aqui nessa estrutura. Então, eu vou colocar a essa pergunta, em vez de colocar se o céu está preto, vou colocar assim. Se, esperem que volto aqui a minha. Vou colocar aqui. Se, eu não tinha inventado aqui uma variável. Se a variável pelota, vou colocar para bola, né? Porque coloquei em espanhol. Vou trocar, bola, para que tenha mais a ver com vocês. Bola. Se a variável que eu coloquei, a variável inteira, sim, do tipo inteiro, que se chama bola, recebe, ou for, igual a 1, eu quero que faça alguma coisa. Primeiro vamos colocar algo verdadeiro. Vou colocar que se a variável bola é igual a 2, que nesse caso sim é igual, quero que se execute uma ação. Quando era o guarda-chuva, é assim. Se estava escuro, se essa condição era verdadeira, pego o guarda-chuva. Agora, nesse exemplo, seria assim.
se a variável bola realmente tem o valor número 2, o que eu quero que faça? Em vez de colocar o guarda-chuva, vou colocar que ele imprima serial print, que ele imprima alguma coisa. Nesse caso, vou colocar aqui que imprima a palavra Walter, por dizer alguma coisa. O que eu estou falando para o programa é o seguinte: se bola é igual ao valor 2, faça essa ação. Escreva Walter no monitor serial. Vamos ver se ele realmente aceita esse comando. A ver se a internet me deixa. Você está me ouvindo, Débora? Tô te ouvindo bem. E tô vendo também. Ah. Vamos simular nuevamente. Aqui me dio um erro. Deixem que encontre aqui onde que errei. Ah, eu coloquei. Olha o erro, por isso que todos somos humanos, né? Eu coloquei se em português. Não se escreve o programa em português. Se escreve if. Em inglês, gente, desculpa. If. Agora sim vai aceitar o comando. Em português é sim, mas o programa, como é if. Então, vejam como aqui está escrevendo Walter, Walter, Walter. Por quê? Porque a condição que eu coloquei é verdadeira. Vou colocar aqui uma salvedade. Se eu coloco print, ele vai colocar tudo na horizontal. Se eu coloco print LN, ele vai quebrar a linha. Então, vai ser na vertical, veja bem. Está vendo como ele está colocando Walter, Walter, Walter? Por que ele está colocando Walter, Walter, Walter? Porque a condição é verdadeira. Bola não recebeu o valor 2. Então, eu coloquei assim. Se bola é igual a 2, escreva Walter. Agora, vejam se eu mudo o valor. Agora, bola não vale 2. Bola vale 1. Será que ele vai escrever Walter? Vejamos. Ele não escreve nada. Por quê? Porque essa condição que eu coloquei aqui, lembram se eu olho para o céu e está preto, eu pego o guarda-chuva? Essa condição não se cumpre agora, porque bola não vale 2, bola vale 1, ok? E aqui vou entrar em el sinal, nessa escolha que eu estava falando para vocês. Paro a simulação e agora aqui escrevo a estrutura else, que significa sinal. Então aqui vou escrever else, simplesmente coloco chave, abre e fecha a chave, e aqui vou colocar a outra condição, tá bom? Bola vale 1, não escreve nada. Então, quando bola vale 2, a condição não se cumpre, então Walter não escreve. Mas aí eu posso falar assim, sinal, ou seja, aqui no sinal, vou colocar o mesmo comando. O mesmo comando, tá? Ou seja, se bola tem qualquer outro valor, mesmo assim, eu quero que escreva Walter. A ver? Agora está escrevendo. Por quê? Olha o que eu fiz. Coloquei, se bola é igual a 2, escreva Walter. Se não, significa se bola não vale 2, também escreva Walter. Ok? Todo mundo entendeu até aí? Vou parar um pouquinho porque quero que vocês entendam o que estou fazendo. Todo mundo entendeu? Tá fácil, não tá? Tá fácil. Olha como eu agora vou brincar com esse condicional. Legal. Agora eu vou brincar um pouquinho. Eu vou falar assim, olha, tudo bem. Eu coloquei Walter de qualquer jeito. Mas agora, se eu não quero que escreva Walter, eu posso mudar a condição. Eu vou falar assim, olha, novamente vou dar o valor de bola, o valor 2. E vai ser minha condição verdadeira. Então, se bola vale 2, vou colocar Walter é legal. Se não, se bola não vale 2, agora quero que escreva outra coisa. Walter não é legal.
Então, eu estou condicionando essa escrita dependendo quanto vale bola. Então, vou colocar aqui, iniciar simulação. E aqui está falando que Walter não é legal. Não, Walter é legal, porque está na condição verdadeira. Se está cumprindo isso aqui. Por isso que ele está escrevendo Walter é legal. Por que está dando aqui algo estranho? Porque eu coloquei acento. Eu vou tirar e vou colocar sem acento. Vou parar aqui. E vou colocar simplesmente sem acento. Vamos iniciar. Aí, tá vendo? Você está cumprindo a primeira condição, que é verdadeira. Bola vale 2, então, se bola vale 2, escreva Walter é legal. Agora, vou mudar aqui o valor. Agora a bola não vale 2. Vou colocar que agora a bola vale 3. Então, vou falar assim. Se bola vale 2, escreva isso. Se não, ou seja, que bola tem qualquer outro valor, escreva Walter não é legal. A ver o que acontece. Novamente aqui, vou mudar porque esses não tenho que utilizar nem acento, nem nada, nenhum símbolo aportuguesado. Aí. Tá vendo? Walter não é legal. Por quê? Porque não se está cumprindo o parâmetro que eu di para a variável. Tá bom? Agora, isso veja como está muito rápido. Simplesmente vou colocar aqui um delay. Vou colocar aqui um delay para que esse dado não apareça tão rápido. Então, vou colocar um comando delay que cada 2 segundos ele atualize. Ponto e vírgula, porque é um comando. E esse delay também vou copiar aqui. Eu gosto de tudo bem organizado na programação, tudo bem bonitinho para que se entenda. Inicio simulação. E agora ele vai ter um delay, ou seja, um tempo para executar mais longo. Você coloca o tempo que vocês quiserem. Tá bom? Se vocês querem colocar uma variável em vez de um delay, como a gente já aprendeu, podem fazer também. Ok? Bom, gente, alguma dúvida com essa estrutura? Quero ouvir vocês. Tá fácil o que eu fiz? Henrique, é justamente o que eu fiz. Vai colocando um delay em cada comando que você queira, coloca um tempo que você quer que ele permaneça presente. Tem que lembrar que delay não significa tempo de intervalo, significa quanto tempo eu quero que esse comando fique executando, tá bom? Então, se você quer que esse comando fique executando 3 segundos, coloca um delay de 3.000 milissegundos, tá? O delay é o comando que você precisa para esse tempo de execução. E se pensa, Pietro, tá fácil, Pietro. Então, eu quero ver programa mais complexo agora a partir disso, tá? O resto, Daniel, Ana, todo mundo entendeu o que eu fiz? Isabela, muito bem. Legal. Vejam, uma coisa interessante, gente, você que está iniciando nesse mundo, vejam que eu tento que as aulas não fiquem rígidas. Eu coloco o vídeo do professor que dá um exemplo, mas vejam como eu também consigo brincar com as variáveis, com os valores, porque a programação não é rígida. Eu posso ir inovando, modificando, criando brincadeiras com a programação. Então, esqueçam, às vezes que nos ensinam que uma programação é rígida. A programação nunca é rígida. Você, à medida que mais vão aprendendo comando, podem ir inovando, podem colocar um comando com outro, enfim. Sim, tem, Daniel, tem um comando que se chama if-else, sim? Mas eu quero que vocês vejam o vídeo, porque no vídeo, ele coloca 3 comandos de else, tá? Eu não estou fazendo agora aqui, porque meu tempo é estrito, mas no vídeo, que vocês não assistiram ainda, que vão assistir, ele coloca 3 else. Porque ele coloca assim, uma condição, e depois diz assim, então sim, e coloca outra condição, e depois, se essa não se cumpre, então sim. Você pode ir colocando várias
construções de condição. Só que tem algumas regras, tá? Por isso que você precisa ver o vídeo. O professor aí explica qual é a regrinha quando você quer fazer algo mais complexo. Outra coisa que o professor explica aqui, que também vou passar para vocês como última dica aqui. Uma coisa que ele explica. Até aqui todo mundo entendeu? Pergunto, todo mundo entendeu realmente a construção if e else? O básico? Que é o que eu quero que aprenda no conceito do if e else? Isso, muito bem. Então, vou mostrar para você o último que o professor mostrou. Agora que você já tem referência a partir dessa aula, eu posso mostrar. Então, deixa que eu vou abrir aqui. Estou abrindo aqui a página, tá? Só um segundinho. Aqui. Uma coisa que tem interessante na internet, galera, que tá tudo na internet, né? Vocês sabem. O que se precisa é uma orientação. Isso é o que eu tento fazer com vocês. Mas na internet tá tudo. Então, uma coisa que explica o professor no vídeo, que achei bem bacana também que ele faça isso, na internet você encontra a documentação do Arduino. Em realidade, na internet existe a documentação de qualquer linguagem de programação. Então, se você googleam, colocam no Google if e else Arduino, vai levar a lo que se chama uma folha de configuração dos comandos. Então, vejam aqui como no próprio site do Arduino, ele explica, tem um texto descrevendo o que significa o comando if e else, e ele explica de uma forma mais dura, ou seja, de uma forma teórica, não como a gente está tentando fazer, que é mais prático, mas ele está aqui explicando, primeiro, a descrição. Você não está vendo, desculpa. Vou aumentar. Aqui. Mas aqui na internet, ele explica de forma mais teórica o que significam esses comandos, essa construção. Só que é melhor aprender na prática. Então, percebam aqui também que ele também coloca a estrutura que a gente acabou de ver. Deixem aqui que entro para sinalizar. Vejam a sintaxe que se chama, como é a construção. Se escreve if, se abre e cierra o parênteses, aqui colocamos uma condição, que essa condição é o que a gente falava, se vê para o céu e está preto, faça uma coisa, se não, faça outra. Ou como a gente colocou no programa, uma variável que tem um valor, bom, é simplesmente uma condição. Essa seria a pergunta, sim? A condição. Então, se essa condição se cumpre, faça A. Se não se cumpre, era o que alguém perguntou aí, posso colocar else if, que faça uma segunda condição, faça a coisa B. Se não, faça a terceira coisa. Tá vendo? E aqui, dá um exemplo. Veja um exemplo que interessante. Algo que seja mais próximo de você. O exemplo é assim. Se temperatura, obviamente isso deve estar ligado a um sensor, não é? Se a temperatura do sensor for maior ou igual a 70 graus, que é o que eu quero que eu faça? Perigo, desliga o sistema. Se não, significa que essa condição não se cumpre. Então, diz assim, else if. Então, se a temperatura for entre 60 e 70 graus, faça outra coisa, escreva, cuidado, requerida atenção do usuário. Segunda condição. Se não, ou seja, se não se cumpre essa condição e não se cumpre essa condição, vamos supor que é um valor de 40 graus, sempre menos de 60, então você pode escrever seguro, continue as tarefas atuais. Então vejam como aqui, nesse exemplo, tem três condições, tem três parâmetros diferentes. Se a temperatura é maior de 70, se a temperatura é entre 60 e 70, e a outra se for menor a 60. Para cada coisa, tem ações diferentes. Isso responde um pouco à pergunta que alguém fez aí, que foi muito pertinente, que no vídeo do professor ele também explica, assim que veja no vídeo, mas sempre é bom ressaltar essas coisas. Está tudo na internet, o único que precisamos saber aonde que está, ok? Bom, estou finalizando aqui, galera. Última vez que pergunto, todo mundo entendeu a aula de hoje? Ficou claro? Foi difícil? Foi difícil ou ficou claro?
Ah, boa, muito bem, Daniel, muito bem. Então, a tarefa de vocês sempre eu faço o seguinte, galera, eu coloco o exemplo para a tarefa e vejo que vocês, no mínimo, vocês reproduzam, no mínimo. Agora, se vocês estão achando fácil, estão achando que podem deixar a programação um pouco mais complexa, com tudo o que vocês já aprenderam, colocando uma outra variável, colocando outra lei, enfim, colocando mais elementos, cara, façam, sim? A ideia da programação é isso, não é rígida. É vocês, a partir de lo que vocês conhecem, criar. E você, com a programação, pode criar qualquer coisa, não tem limite. Tá vendo como eu posso ir modificando valores? Então, isso é o que eu espero de vocês. No mínimo, vejam o vídeo e reproduzam. Isso é o mínimo para aprender. Agora, se realmente vocês querem praticar e aprender mais, tem que começar a experimentar. Coloquem mais código, coloquem mais variável, mudem os valores, brinquem com a programação, que isso não tem limite. Tá ok? Então tá, vou encerrando, galera. Um abraço gigante, obrigado por estar aqui, ok? Para mim é muito bom ver vocês aqui, pelo menos no chat. E saber que entenderam.